Salve, 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 rapaziada! Tudo certo com vocês? Como vocês estão? Espero que todos estejam bem. Dia de Atlético e Azures, dia de jogo do Furacão, sempre aquela expectativa pro Atlético apresentar melhora dentro desse campeonato paranaense, mas vai além disso. E eu queria dividir uma preocupação com vocês. Eu acho que esses jogos fora de casa no Campeonato Paranaense, eles são extremamente perigosos. Por quê? Não é perigoso em relação a vai ganhar ou vai perder. Também, mas vai além disso. Porque a gente pega times que estão se preparando fisicamente há muito mais tempo. Eu vi uma entrevista de algum jogador de time do interior e tal. Ele falou: Cara, eu tô 150 dias me preparando para esse campeonato. 150 dias atrás, o Atlético, pô, era comandado pelo Martim Varini, se duvidar. Então, assim, fisicamente, os times que o Atlético enfrentaria naturalmente fora de casa estão muito preparados, estão muito prontos para correr. É o jogo da vida desses caras. Todo mundo sabe pô, é uma baita vitrine para jogadores de campeonato estadual enfrentar o Atlético. O Atlético é o principal time do campeonato e para esses caras, pô, uma partida de destaque contra o Atlético pode nem gerar um contrato com o Atlético em si, como foi, por exemplo, para o Zé Vitor, mas um contrato com o Operário, um contrato com o Maringá, um contrato com o Cascavel, projetos mais sólidos do estado do Paraná, sabe? Então, assim, um jogo de destaque pode ser o jogo da vida. O próprio Azures é um time que tem um bom projeto, tem boa estrutura. Então, pro Atlético lá contra o Azures, os caras correrem pra caramba. O Atlético ainda buscando entrosamento, o Atlético ainda buscando uma maneira de jogar. O Atlético perdeu o jogo, não custa nada. A questão é, a torcida do Atlético, nesse momento, ela não tá preparada para uma derrota contra um time pequeno. A torcida do Atlético, nesse momento, ela ainda tá engolindo um rebaixamento que, cara, beira o inaceitável. Então, eu tenho muito medo do que vai acontecer nesse confronto contra o Azures. Eu acho que o Atlético ele tem que entrar para esse confronto contra o Azures com cabeça de, cara, assim, primeiro de tudo, é início de trabalho, a gente entende tudo que eu falei até agora, mas o Atlético é muito melhor que o Azures. E saber se impor nessa temporada vai ser fundamental. O campeonato estadual é uma escola, é uma faculdade para o Atlético na Série B. O campeonato estadual é um lugar que o Atlético vai aprender a se comportar como principal time para quando chegar na Série B, aí sim a necessidade de se impor vai ser muito maior contra times melhores. Então jogar contra o Azures é uma escola para jogar contra o Chapecoense, é uma escola para jogar contra a Volta Redonda, contra Atlético, contra Manaus, contra América Mineiro. E querendo ou não, mesmo com uma proximidade maior, o contexto é o mesmo. De um Atlético superior a basicamente todas as equipes do Campeonato Paranaense e todas as equipes da Série B. E não é fácil ser o melhor time. Primeiro de tudo, quando você é o melhor time, você tem um ataque contra a defesa ali, que você ataca e o outro time defende, que é o... Quando você ataca, você tá na posição mais fragilizada. Porque você avança seu time e seu time fica exposto. Então o Atlético ele tem que aprender, por exemplo, nesses ataques contra a defesa, criar chances contra defesas fechadas. No jogo contra o Rio Branco, a gente pegou uma defesa muito fechada. No jogo contra o Paraná, a gente pegou uma defesa muito fechada. A gente vê o placar contra o Rio Branco por 5-1, mas um jogo que se abre na reta final. Até lá, um Atlético dificuldade de furar essa retranca. Um Atlético que contra o Paraná precisa de um pênalti, contra o Rio Branco precisa de um escanteio, então a bola parada vem sendo muito forte nesse começo para você destrancar. Quando você destranca, o outro time precisa sair, o outro time precisa deixar essa zona de conforto com essa postura defensiva, aí o Atlético deita. Mas o roteiro de jogo do Atlético ele vai ser muito desafiador, sempre ataque contra defesa, ataque contra defesa. Preciso achar espaço numa retranca, preciso achar espaço numa retranca. E para achar espaço numa retranca, a escalação desse confronto contra o Azures, eu acho que faz muito sentido, porque você vai ter João, você vai ter Zapelli, você vai ter Luiz Fernando, que hoje eu acho que são os nossos jogadores com maior capacidade de se associar, ter mecanismos coletivos e a partir desses mecanismos coletivos a gente chegar no gol adversário. Mas, por exemplo, a questão da bola parada, acho que a gente pode buscar ter uma bola parada mais perigosa que na temporada passada, né? Na temporada passada a gente viu o Atlético ser quase que um time inofensivo na incapacidade de gerar perigo na bola parada. Era um absurdo. O Atlético era um dos times que tinha maior
número de escanteios, um número de escanteios altíssimo, e não levava nenhum perigo. Então você já começar a temporada com um gol é importante. Acho que o Diório também possibilita isso, né? O Diório, que é uma peça tão questionada, eu acho que ele gera essa área mais povoada. Talvez seja um dos grandes méritos dele, né? Limitação todo mundo sabe que o Diório tem, mas essa área é sempre com um cara pronto para finalizar, que tem a capacidade de antecipação frente ao zagueiro ali. Eu acho muito interessante. E se eu pudesse cravar lá no site da KTO, com certeza eu falaria que Lucas Diório, aqui, kto.bet.br, que o Lucas Diório tem toda a condição de marcar gols em sequência aí no campeonato estadual e naturalmente brigar pela artilharia, porque trombador limitado, mas sabe o caminho. E, óbvio, a gente fica na expectativa de uma vitória, mas eu fico também na expectativa muito de ver testes, né? No último jogo eu saí muito mais empolgado pelo teste do Léo Derick, pela utilização do Léo Derick, do que por qualquer outra coisa. Eu fiquei, pô, assim, quase que deslumbrado pelo Léo Derick, no sentido de, caralho, cara, esse moleque é muito bom, esse moleque pode ser um reforço para a Série B, esse moleque pode nos ajudar bastante. Então o Atlético tem Isaac para dar oportunidade, tem RH para dar oportunidade, tem Léo Derick para dar oportunidade, tem o próprio Kaique Paquetá para dar oportunidade. Porque eu acho que mesmo jogando com o time principal, o campeonato estadual é a porta de entrada desses garotos no elenco principal do Atlético. Esses garotos não vão ter oportunidade, oportunidade de ter oportunidades em sequência em outro cenário. Então eles têm que entrar no campeonato estadual e fazer o que eles vêm fazendo, pelo menos por enquanto. Pô, a RH entrou, 2 participações e gol. Pô, o Kaique Paquetá entrou, cara, não se... Assim, não se escondeu em momento nenhum, foi pra cima, mostrou capacidade de drible, mostrou que tem uma personalidade acima da média. O Léo Derick entrou e eu acho que deixou 100% dos torcedores do Atlético minimamente animados. Então, a gente vê como são mínimas oportunidades para um convencimento maior a longo prazo, porque não é esse jogo que vai determinar se ele vai ser importante ou não na temporada, mas é esse tipo de jogo que determina se esses garotos vão ter oportunidade lá na frente em jogos que aí sim eles vão poder se provar de maneira mais sólida. Mas é isso, rapaziada, jogo importante, primeira fase de Campeonato Paranaense. Eu acho que a gente não pode ignorar, que a gente não pode desperdiçar essa primeira fase. Assim, cada jogo a gente precisa melhorar um pouquinho mais. São 15, 16, 17 oportunidades para o Atlético chegar na Série B da melhor maneira possível, para aí sim a gente mudar o tom da conversa. Para aí sim a gente falar de um time que tem total obrigação de subir. Então, do Paraná para o Rio Branco eu vi melhor. Do Rio Branco para o Azures, eu acho que a gente também tem que ver melhor. Natural oscilação, mas a cobrança sempre vai ser por melhor. Valeu? Tamo junto, é nóis, forte abraço, tchau, tchau.